primeiro, o mote principal da conversa é não desabastecer, a população continuar consumindo para que se alimentem e sintam menos os efeitos, né, de toda essa enchente e tudo mais. Aí você tem ali esse debate de leilão, o preço, segurar, não sei o que, para ajudar a população. Mas aí o Pedro foi atrás das informações sobre os produtores, a galera que vive disso, né? Ou seja, que movimenta a vida, paga as contas produzindo e vendendo arroz. Eles não gostaram muito disso aqui que a gente está falando, né, Pedro? Nem um pouco, Elisa. Não gostaram porque entendem que os produtores brasileiros de arroz, os rizicultores, conseguiriam produzir toda a demanda necessária para conseguir atender o Brasil, sem precisar importar arroz de fora do país. E mais do que isso, eles são contrários a esse tabelamento do preço a R$ 4,00 o quilo do arroz importado, porque entendem que é impossível competir com esse valor, porque já não é mais possível manter o preço do arroz abaixo de um patamar de R$ 4,00. E isso atrapalharia, inclusive, na recuperação dos produtores mais afetados do Rio Grande do Sul, que concentra 7 a cada 10 produtores de arroz, ou 70% da produção nacional, que estão precisando se recuperar por conta das chuvas. Eles seriam impactados por essa medida do governo de importar o arroz. Evidentemente, assim, eu não sei se a Débora tem memória recente de um produto que tenha o carimbão do governo federal, lá, a chancela do governo federal. Verdade. Mas isso é algo inusitado também, até para o comportamento do consumidor. Se você chega numa gôndola do supermercado e você se depara com um produto que ele tem uma marca do governo federal, que ele é importado e é mais barato, e o brasileiro valoriza aquilo que é importado, o que você prefere? Comer um arroz tailandês mais barato, importado, com o selo do governo federal, ou comer aquele arroz que você já está acostumado do dia a dia? Então, isso ainda pode provocar, segundo esses produtores, uma certa desorganização nesse mercado. Pois é, porque na hora da necessidade as pessoas vão pelo preço, né? Sim. Basicamente. Está mais barato, então eu vou conseguir levar 2 quilos e aí pego aqui um pouco de salsicha, não sei o quê, um molho que custa R$2, já faço um panelão de comida para todo mundo. E você tem também uma informação ainda, né, porque Débora? entre os argumentos que o governo dá, Elisa, de que não iria acontecer toda a desorganização que a gente está levantando esse ponto aqui do ponto de vista dos produtores, é que esse arroz que seria importado, ele seria direcionado para algumas áreas do país e para alguns lugares especificamente, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora na tela aqui com a gente. Olha só, primeiro de tudo, esse arroz, segundo o governo, seria direcionado para pequenos varejistas apenas e para restaurantes populares, por exemplo, alguns aparelhos públicos que têm a responsabilidade de garantir alimentação mais barata, como, por exemplo, restaurantes populares. Bom prato, né? Essas coisas. Exatamente. E seria direcionado para alguns estados aqui, principalmente São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, lá no Pará, lá no Rio de Janeiro, seria o direcionamento desse arroz importado. Esse é um dos argumentos, né, que é utilizado aqui pelo governo para poder justificar essa importação desse arroz. Inclusive, eles também ressaltam que teve parte da colheita que foi atingida. Os produtores alegam, né, Pedro, que muito desse arroz já tinha sido tirado do campo, mas eles falam que silos onde estavam armazenados o arroz foi afetado, ou seja, fica naquela situação, né? O governo querendo não correr o risco, por outro lado, podendo dar um tiro no pé, né? Que difícil. E no meio de todos esses problemas que a gente traz a respeito do arroz, por exemplo, que é um item tão básico na mesa do brasileiro, o Pedro Duran também traz aqui uma outra pegada, ainda de efeitos das enchentes, que causaram prejuízo também nas granjas do Rio Grande do Sul, de quase, assim, estimando agora por baixo nos primeiros dias, quase 200 milhões de reais. É isso. A gente sai dos rizicultores para ir para os avicultores, né? Porque são vários os setores impactados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. E no caso dos produtores, dos granjeiros brasileiros, aqueles que produzem frango, galinha, ovos, enfim, eles estão calculando um prejuízo estimado de 183 milhões de reais. Uma perda de 1,5 milhão de aves que morreram por conta das inundações no estado e que, obviamente, vão trazer prejuízo para esses produtores. E aí, Elisa, eles falam não apenas da perda de aves, mas também da perda de insumos, como ração, que foi perdida com as inundações, a perda de equipamentos, maquinários, caminhões, a inadimplência dos clientes, que são mercadinhos, supermercados, mercados médios, que compram desses produtores. Então, um efeito cascata no setor que já tem esse impacto de
183 milhões de reais. E por isso que eles pedem para o governo, inclusive, Elisa, facilitação no crédito, linhas de financiamento, auxílio. Ou seja, eles sentem que precisam de um apoio do governo federal para conseguir se reerguer nesse momento. Tá certo que a Débora Bergamasco já trazia para a gente aqui a informação de que o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio tem negociado com os produtores, com os industriais, linhas de crédito específicas para poder garantir a recuperação desses produtores que foram ameaçados. Um BNDES. Uma espécie de um crédito paralelo. O problema é, você para conseguir ter essa linha de crédito, muitas vezes ela não é imediata. Você precisa de toda uma burocracia de comprovação, atestar. E esses produtores, que já estavam, muitos deles, numa situação um pouco mais delicada, agora com esse impacto, vão ter uma situação bem pior, Elisa.